Bem-vindos às sombras da realidade. Hoje, exploramos a história real que inspirou o terror Invocação do Mal. Em 1971, a família Paron buscou um novo começo nesta casa antiga, sem saber do mal que habitava suas paredes. O silêncio da noite era quebrado por sinais sinistros. Relógios paravam inexplicavelmente às 3h07 da manhã. Um odor podre como algo morto há muito tempo começou a impregnar os cômodos, sufocando qualquer sensação de paz. O terror físico se manifestou. Batidas violentas ecoavam, e Carone acordava com hematomas misteriosos espalhados pelo corpo. As crianças viam vultos. Espíritos atormentados observavam dos cantos mais escuros, enquanto a sanidade da família começava a ruir. Desesperados, eles chamaram Ed e Lorraine Warren, investigadores renomados do oculto e do paranormal. Lorraine, com sua sensibilidade clarividente, sentiu imediatamente a presença de uma entidade maligna esmagadora. A história revelou um passado sombrio. Bathsheba Sherman, uma bruxa que amaldiçoou a terra antes de tirar a própria vida. A agressividade dos espíritos aumentou. Passagens secretas revelavam segredos que deveriam ter permanecido enterrados. O perigo atingiu o ápice quando Bathsheba tomou controle total de Caroline, buscando corromper sua alma materna. Ed Warren iniciou o rito de exorcismo em uma batalha espiritual desesperada pela vida daquela família. Lorraine lutou para alcançar a consciência de Caroline, usando o amor e a memória para expulsar a bruxa. A luz finalmente baniu as trevas. A família Perron deixou a casa, embora as cicatrizes espirituais jamais desapareçam completamente. Os Warren guardaram um último artefato em seu museu. Um lembrete de que o mal nunca morre, apenas espera. Existem forças neste mundo que desafiam a lógica. Para Ed e Lorraine Warren, o dever de proteger os inocentes era um chamado constante. Desta vez, o destino era Enfield, na Inglaterra, um subúrbio cinzento, onde o medo começou a criar raízes profundas, sob um céu nublado. A família Hudson buscava apenas um lar, mas o que encontraram naquela residência humilde foi um pesadelo que ninguém estava preparado para enfrentar. A pequena Janet, de apenas 11 anos, tornou-se o centro de uma tempestade sobrenatural. Sua voz e seu olhar já não pareciam mais pertencer a ela. Móveis levitavam, e batidas violentas ecoavam pelas paredes. O poltergeist de Enfield não queria apenas assustar, ele queria dominar o ambiente. Quando Ed e Lorraine chegaram, o mundo inteiro observava. Entre céticos e jornalistas, os Warren buscavam a verdade escondida nas trevas. Em uma sessão profunda, Lorraine sentiu uma presença. O espírito de Bill Wilkins, um homem amargurado, parecia ser o autor do caos. Mas algo não se encaixava. Bill era apenas um peão em um jogo muito mais sinistro. Uma presença demoníaca estava usando sua alma como escudo. Das sombras do corredor, a verdadeira face do mal se revelou. Valak, o demônio profanador, manifestou-se na forma de uma freira pálida. A luta pela alma de Janet chegou ao limite. Ed arriscou sua vida enquanto a casa parecia desmoronar sob a fúria da entidade. Lorraine encontrou a chave, o nome do demônio. Ao pronunciar Valak, ela condenou a entidade de volta ao abismo de onde veio. O silêncio finalmente retornou a Enfield. A família Hudson pôde respirar novamente, unidos e protegidos pela coragem dos Warren. Cada caso deixa uma marca. Ed e Lorraine guardaram mais uma lembrança desse horror em sua sala de troféus, um lembrete do perigo constante. A batalha contra o sobrenatural nunca termina. Enquanto houver escuridão, os Warren estarão lá para trazer a luz. Bem-vindos a um dos casos mais sombrios e controversos já investigados por Ed e Lorraine Warren, a possessão de Arne Shane Johnson. Tudo começou em um quarto escuro, onde um jovem garoto era atormentado por uma presença maligna que desafiava a compreensão humana. Durante o exorcismo brutal, o jovem Arne, em um ato de desespero e coragem, convidou a entidade para entrar em seu próprio corpo. O mal aceitou o convite. O que se seguiu foi uma espiral de horror, que culminaria em um crime que chocou a nação. Meses depois, sob um transe violento, Arne cometeu um assassinato brutal.
Ele alegava não ter memória de suas ações. Pela primeira vez na história jurídica dos Estados Unidos, a defesa alega o inocente, por motivo de possessão demoníaca. Enquanto Arne lutava por sua liberdade, os Warren mergulhavam em uma investigação para provar a existência do mal por trás do crime. Eles descobriram totens amaldiçoados escondidos em locais estratégicos, sugerindo que Arne não foi possuído por acaso, mas por uma maldição. A responsável era uma figura enigmática conhecida como a ocultista, que buscava sacrifícios para alimentar uma entidade ancestral. Lorraine, usando seu dom de clarividência, conectou-se ao plano espiritual, enfrentando visões aterrorizantes dos rituais da vilã. O confronto final ocorreu em uma cripta subterrânea, onde as sombras pareciam ganhar vida própria para proteger sua mestre. Com a destruição do totem ritualístico, a maldição foi quebrada, mas o preço pago pelos envolvidos foi incalculável. Arne recebeu uma sentença reduzida e os Warren adicionaram mais um objeto amaldiçoado à sua sala de troféus. Lembrando que o mal nunca dorme. Toda saga tem um começo. E, infelizmente, todo herói enfrenta seu crepúsculo. Para Ed e Lorraine Warren, o fim não seria um sussurro, mas um grito. Ed Warren observa os troféus de uma vida dedicada a combater o mal. O peso dos anos é visível em seus ombros e em seus cabelos grisalhos. Lorraine sente a exaustão espiritual. O dom da clarividência cobrou seu preço. Mas a paz da aposentadoria é interrompida pelo toque estridente do telefone. A família Smurrow estava sob ataque. O destino os levava a uma residência onde a realidade começava a se curvar sob uma influência maligna sem precedentes. Ao cruzarem o limiar, o ar se torna pesado. Objetos voam pelas salas como se tivessem vontade própria, desafiando as leis da física e da sanidade. Sombras densas rastejam pelos cantos. Não é apenas um fantasma. É uma força cósmica que se alimenta do medo e da desolação daquela família. Lorraine mergulha no abismo. Em transe, ela vê a verdadeira face da entidade Smurrow. Uma massa de terror puro que transcende o plano terrestre. Nos momentos de silêncio, Ed e Lorraine compartilham o medo. Eles sabem que este pode ser o último caso e que o mal deseja mais do que apenas assustar. O porão se torna o palco do confronto final. O ritual de exorcismo começa e as paredes da realidade começam a rachar sob a pressão espiritual. A luz luta contra a escuridão absoluta. Lorraine canaliza toda a sua força para banir a entidade, enquanto ilusões de seus traumas tentam quebrar sua vontade. Com um último grito que ecoa entre dimensões, o mal é repelido. A casa dos Smurrow finalmente encontra o silêncio e a paz, mas o custo foi alto. Ed e Lorraine saem da casa, mudados para sempre. Uma jornada iniciada há décadas chega ao seu desfecho emocional, deixando um legado de coragem. Eles enfrentaram demônios e salvaram almas. Agora, o casal caminha em direção à luz, encerrando o capítulo final da saga mais épica do terror moderno.